Fala, Manoê! Manoê vai continuar falando aqui, Mãe Viviane de Oxum, pelo Bradcast Studio. Aqui é o Fala Manoê Cast, o seu podcast de axé. E, gente, hoje o sarrafo tá alto, mas tá alto num nível que vocês não vão acreditar. Eu estou tendo a honra de receber uma pessoa aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Vocês vão dizer como ela conseguiu isso. Meu amor, já falei pra vocês. Ninguém para curso do Rio. Então, ninguém vai parar a mamãe aqui. Beijinho. Olha, mas antes de apresentar a convidada, eu preciso ler a biografia dela. Porque geralmente o meu convidado tem uma ficha de biografia. Ela tem duas. Dá licença, queridos? Ela tem duas. Então vamos lá, antes de eu falar o nomezinho dela. Formada em Ciências Sociais pela PUC, é pós-graduada em Gestão Metropolitana pela ENAP, especialista em Políticas Públicas de Gênero da América Latina pelo IPPDH e em Mercado de Trabalho e Direitos Humanos pelo UFRJ. Atualmente é mestranda em Sociologia Política no IUPERJ. Foi coordenadora de diversidade do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, coordenadora de diversidade religiosa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Foi membro do Comitê Nacional de Liberdade Religiosa de 2015 a 2019. Em 2011, ela recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, entregue pela presidenta Dilma Rousseff. E em 2015, o Prêmio de Cultura Eloneida Sudart, da Alerj. Atua como palestrante e coordenadora de assistência religiosa no sistema prisional feminino. Um trabalho belíssimo, por sinal. É autora dos livros Umbanda, a Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, eu adoro esse título, e Umbanda Preta. Matriarca da Casa do Perdão, com 59 mil seguidores, juntando Instagram e Facebook. Ela é inhansânica, meu bem. Mãe Flávia Pinto, que prazer, querida. Olá, querida colega de escola Pedro Moacir. Salve, salve para Vintém, salve, salve para Padre Miguel. Salve a nossa comunidade. Flávia, Salve. que prazer. É inacreditável para mim estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a paciência, né, da gente conseguir acertar Só os horários. Agenda, e a gente sempre está muito ocupada com a religião, né? Exato. Esse é o motivo que às vezes você é uma não mulher deixa... muito ocupada. A gente vê pelas suas redes sociais que você é uma mulher que está sempre em atividade. Sim. Raramente, são raros os momentos que a gente vê você em lazer. Então, realmente foi mais difícil conciliar a agenda, mas deu certo. Axé, estamos aqui. Tentou, Oxum foi lá, jogou uma água e deu certo. E deu o curso do Rio, né? Exatamente. E primeiro quero te parabenizar por você, pela iniciativa de produzir conteúdos que promovam a religião. Porque as outras tradições religiosas, elas têm concessão pública de canal de televisão, elas têm várias rádios, elas se divulgam, na rede social a galera potencializa. Então, quanto mais pessoas estiverem produzindo saberes para desconstruir a intolerância religiosa a partir da informação, eu acho extremamente positivo. Muito obrigada. Esse é o objetivo, é receber essas pessoas que muitas vezes a gente sabe que não tem voz. Eu sou uma mulher branca, mas de religião de matriz africana. E eu precisei estudar a minha história, estudar a história do Brasil, para também abrir a minha cabeça. Porque eu vim de uma educação branca, católica, né, europeia, e com todos os preconceitos que a minha família estruturalmente foi repetindo, e eu tive que desconstruir isso. A partir do momento que eu estou dentro de uma religião de matriz africana, uma religião onde eu tomo bênção de um preto velho, eu tenho que desconstruir muitas coisas em mim. Então, foi necessário que isso fosse feito. E sendo uma sacerdotisa hoje, você sabe que a nossa palavra tem muito mais força. A gente não pode falar qualquer coisa a todo momento. E essa responsabilidade foi que me trouxe
de trazer isso para o grande público. Então, não importa se eu vou alcançar 200, 300, 500 mil pessoas. Uhum. Eu quero que as pessoas Sim. recebam essas informações que eu acho de grande valia para o nosso dia a dia. E em tempos atuais, materiais como esse ficam eternizados. Então, significa que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, a população tem acesso. Tem acesso. E se antes a gente tinha um grande preconceito em virtude de não ter informação, hoje a gente tem que colocar informação. Isso. Né? E eu Isso. sempre penso que é positivo. Eu costumo dizer para o meu grupo de desenvolvimento lá que conhecimento não ocupa espaço. Uhum. Então a gente tem que ir atrás do conhecimento mesmo, respeitando nossos pilares, que são os pilares da nossa casa, mas buscando conhecimento para ampliar realmente essa cabeça. Mas vamos começar? Vamos. Com essa biografia que eu acabei de falar, Flávia, dá para dizer que a favela venceu? Não, não. A favela não venceu. Ainda não, né? Alguns de nós favelados vencemos. Eu sou cria da Vintém, eu falo isso o tempo inteiro. Sou oriunda de programa de ações afirmativas da PUC-Rio. Se a PUC-Rio não tivesse essa consciência de oferecer já um sistema de ações afirmativas, entre aspas, como se fosse uma cota, né? Eu, Marielle Franco, minha amiga de faculdade, não teríamos chegado a muitos lugares. Então, a favela venceu, ela acaba camuflando um pouco da violência ainda, do corre que a galera que está lá dentro ainda faz. Eu hoje não estou mais dentro da favela, mas falo sempre desse lugar. Não deixo de me posicionar como uma mulher favelada. Mas é importante a gente entender o que alguns intelectuais negros como eu, a gente fala. Alguns de nós submergiram. Ainda tem uma galera lá muito grande. Sim. Passando pedaço, sofrendo tiroteio. Eu até hoje, quando escuto tiro, eu conheço praticamente todos os tipos de arma, de tanto que eu convivi dentro de um ambiente onde eu escutava tiro todos os dias. Então, a gente já sabe se é de fuzil, se é de 12, entendeu? Se é metralhadora, a gente já sabe. O ouvido já fica treinado. Já treinado, né? Então, a galera que está lá, ela está sofrendo um processo de adoecimento ainda com a violação dos direitos. Então, a favela não venceu. A diferença é que, como eu falo no título do meu segundo livro, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil. A favela precisa ser descolonizada. E alguns dos nossos estão começando a fazer isso. Eu tenho orgulho de ser uma mulher intelectual oriunda de favela. Isso. Porque você sabe que você tem uma representatividade muito grande. Sim. E você serve de espelho para muitas meninas. Que ela diz assim, ela foi, então eu posso chegar também. Sim, sim. Essa representatividade você traz para essas meninas que lá na nossa época de colégio a gente não via, a gente não tinha tanta representatividade. Hoje a gente consegue olhar uma mãe Flávia e dizer, cara, ela foi. Porque você passou por muitas coisas, né? Como é que foi a menina Flávia dentro desse território, dentro dessa favela, dentro desse universo? Porque, embora eu morasse em Padre Miguel minha vida inteira, eu morava na cidade Padre Miguel. Eu não fazia parte da Vintém. Então, a Vintém sempre foi um universo obscuro para quem estava aqui no Ponto Chique. A gente, né? O próprio nome diz, o Ponto Chique, a gente morava pra cá. Então, eu dizia assim, eu tinha colégios que moravam na Vintém, eu dizia, não, vou fazer trabalho. Minha mãe, não, traz todo mundo pra cá, você não vai pra lá. Existia isso. Sim. E eu não sei como é que é hoje, mas existia na minha época isso muito fortemente. Então, como é que foi a menina Flávia naquela época, dentro daquele universo da favela? Nasceria de novo na favela, inclusive eu peço ao meu orixá, quantas vezes eu tenho que renascer, seja onde for, em qual país, em qual cultura, eu quero nascer dentro de periferia. Porque a periferia, ela te dá dignidade, ela tira uma soberba de você muito grande, e quem não viveu favela não vai saber nunca o que é isso. Então, eu agradeço muito por ter nascido. Agora, vivi tudo aquilo que uma menina favelada vive. Todos os riscos de, através de uma amizade, você poder acabar presa por estar no lugar errado com a pessoa errada, que era simplesmente uma amiga de infância. De beijar as bocas, que às vezes não era que eram as bocas erradas, mas era a boca do gatinho que era bandido, porque é isso que acontece. E muitas vezes a gente estava em lugares onde depois, no final,
tinha gente morta e a gente nem sabia durante o baile, estava curtindo o baile e tal. E no meu caso específico, que tive minha mãe assassinada aos 10 anos de idade, fiquei com ela assassinada dentro da minha casa durante 3 dias, eu e meu irmão de 3 anos, é uma dessas marcas de pessoas dentro de periferia. Muito embora esse crime não tenha ocorrido em Padre Miguel, na época eu estava morando com ela no Cesarão, em Septiba, e na estrada do Piauí, né? E aí a gente passou por essa situação. Quando eu volto a morar na favela, eu sou mais uma menina com uma mãe assassinada. Já tinha um pai assassinado. Aí passei a ter uma mãe assassinada. Uma menina preta, criada por uma família branca, que não reconhecia essa questão da negritude, não reconhecia essa questão de respeitar a minha ancestralidade preta. E eu sempre fiquei num não lugar, porque a pele não é retinta, né, mas o cabelo sempre foi crespo, sempre foi alisado, para fingir que eu não era tão preta. E eu sempre me identificando com as coisas pretas e uma favela que não falava em negritude naquela época, né? Não Sim. falava. Então, acho que isso foi o pior, porque a gente sofria o racismo velado, né? Ou seja, eu sempre digo o seguinte, nunca uma professora fez isso aqui no meu cabelo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E eu desafio qualquer pessoa aqui, de pele preta ou de cabelo crespo, a me dizer que em uma escola pública ou até particular, a professora fez um carinho em você, tocou no seu corpo. Não, era um corpo rejeitado. Então, embora não retinta, a gente sofre o mesmo preconceito. Claro que as irmãs, mana e os mano mais retintos sofrem mais preconceito ainda. Sim, né? sim, sim. E aí foi isso, mas eu amo ter sido criada dentro de favela, curti muito baile, Furacão 2000, Cashbox, adoro. Beijei várias bocas de vários negão, muito bandido, mas é isso, é a realidade do local. Curti muito samba, Unidos de Padre Miguel, meu avô, um dos fundadores. Curti muito samba na quadra da Mocidade. Que aí era ali, né? Ponto Chique, minha casa, enfim, um lugar maravilhoso. Eu consegui viver a partir de uma cultura de favela, coisa que as pessoas às vezes não entendem. Aquela época que o baile funk era perseguido e a gente lutava pelo fim da perseguição porque aquilo é cultura popular de favela. Porque a gente não tem o rolê de pegar uma condução e ir para muito longe, porque o nosso corpo não é aceito naquele lugar. Hoje você até tem o mecanismo do Uber, mas a gente prefere se divertir na nossa região. E Padre Miguel é um lugar que tem essa efervescência. Você sabe que porque você é cria de lá, então a gente sempre teve o samba, a gente sempre teve o funk, a gente sempre teve o forró. O comércio do Ponto Chique te fornece lazer, né? Exato. Hoje mais ainda. Na nossa época, né, que nós éramos adolescentes, que você não tem diferença de idade comigo. Sim. Você tem de 1 ano, 2 no máximo. Eu tenho 49. Eu tenho 47. Então, 2 anos de diferença. Uhum. Então, a gente tinha realmente a Mocidade ali, o Creibe. Creibe, curti muito Creibe. Né? Minha festa de 15 anos foi no Creibe. Eu tive uma amiga que fez a festa de 15 anos dela lá também. A minha não foi, a minha foi em Bangu. A minha mãe já jogou um pouquinho mais pra longe na ocasião. Nem sei porque que ela não fez no Creibe. Nem me recordo. Mas, enfim, a gente tinha um comércio ali que a minha mãe não me deixava ir de jeito nenhum. Eu era super presa. Uhum. Teve uma época que eu mentia pro meu pai que ia dormir com a minha avó, que morava na Rua K, eu morava na Rua L, aí a minha avó dizia, agora você pode ir. Se arruma que já deu umas 11 horas, seu pai já tá dormindo, se arruma e vai pra Mocidade. Aí ela, coisa de vó, né? Uhum. Aí vai, aí eu só vou. Ela não volta às 3 horas da manhã, volta às 5 que já tá clareando. Uhum. Né? Melhor você ficar por lá enquanto tá escuro, vem quando tá clareando. Então a gente tinha essas coisas ainda de vó viva ali, primo, todo mundo brincando meio junto, mas não era permitido eu ir. Tinha festa na Rua L. Junina, minha mãe não deixava eu ir. Uhum. Aquela festa do Cossaco. Ia muito. Mãe não deixava. Eu me diverti, eu fui uma favelada feliz. Eu fui uma Então, mulher periférica muito feliz. Pois é, eu não tive essa oportunidade, porque mamãe tudo achava perigo, mamãe tudo achava que ia dar errado. E é isso. Mas que bom que a Flávia tirou boas coisas dessa periferia, dessa infância, né? E o que essa menina Flávia diria para a mulher Flávia hoje? Faça tudo de novo.
Exatamente igual. Exatamente Eu igual. tenho um diferencial que foi o atletismo, que era uma cultura muito presente também nas escolas, na Tasso Fragoso, Uhum. professor Ivan, e aquilo ali foi muito importante para mim, porque aí naquele momento que o veneno da periferia, não é nem da periferia, é do Brasil, está correndo, que é capturando todo mundo para o álcool, para as drogas, eu não estava disponível porque o esporte não deixava. Então eu treinava, né, todos os dias, praticamente todos os dias, a minha avó exigia isso, até porque eu sou filha de traficante, então minha avó detestava a ideia de eu seguir o mesmo caminho Eu ou já estar procurava te direcionar para outra coisa. disponível e realmente muitas amigas minhas, quando começaram a se drogatizar, a se alcoolizar, até mesmo a questão do próprio cigarro é comum, eu nunca estava nessa rodinha, eu nunca estava nessa patota. Então o atletismo me deu disciplina, me deu foco, me tornou uma mulher chata com questão de alimentação, de saúde, que eu trago até hoje na minha vida, e não me deixou tão disponível. Depois de um tempo, muitas amigas minhas eu vi cheia de filhos, e aquela questão não é ter um monte de filho que eu também tenho, mas aquela coisa de ser mãe solteira muito cedo, de não poder concluir um estudo, de não pensar mais nisso, de viver uma depressão pós-parto em virtude da ausência da paternidade, em virtude de você não saber como lidar com aquela criança, e vinha uma outra criança e tal. E eu me lembro que eu não engravidei, eu passei a adolescência inteira sem engravidar, e as minhas amigas falavam, cadê o seu bebê? Eu falava, não, não tem o meu bebê. Não tem essa previsão, Não querida. tem essa previsão, né? E, então eu sempre fui favelada, mas sempre pensei muito diferente. A única diferença que realmente me trazia um pertencimento era essa ideia da cultura de favela. Eu sabia que meu corpo não era aceito, a minha pele, o meu cabelo não era aceito em outros ambientes. Então ali eu sempre me diverti muito, né? Mas o esporte dentro de comunidade, eu acho importante destacar isso. As mulheres periféricas que estão nos ouvindo, todos os projetos sociais, se você não tiver dinheiro para pagar, por favor, coloque seu filho nos projetos sociais gratuitos, de capoeira, de reforço escolar, de judô, de jiu-jitsu, de tudo, de atletismo, Ocupa de o espaço dessas crianças. futebol, e o esporte dá disciplina. Dá disciplina, cansa a criança. Naquele momento que a criança saiu do treino, quando ela vai para casa, quando ela quer ir aprontar, ela não consegue, ela dorme. Era o que acontecia comigo. Eu saía tão exausta dos treinos que eu comia e dormia. É. E você acha que isso foi o que te deu o diferencial para Muito, estar hoje onde você muito, está? muito, 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 muito. Eu agradeço a minha avó por ter feito eu treinar de quichute naquela rua cheia de paralelepípedo em frente a Tasso Fragoso, que eu ficava cheia de calo, cheia de bolha. Que chute é um clássico. Mas assim, eu faria tudo de novo. É isso. Por que Casa do Perdão, Flávia? Por que quando você toma essa questão do sacerdócio para você, quando ela acontece na sua vida, você traz a Casa do Perdão com esse nome, com um nome tão forte, tão significativo, né? É. Porque você parte do princípio que você estando dentro daquela casa, você tem que perdoar. Sim. É a premissa da casa. Por que Casa do Perdão? É uma premissa muito difícil, né? Porque, na verdade, não fui eu que dei esse nome, foi o caboclo que eu trabalho, o Caboclo Ventania de Aruanda. E eu mesma coloquei outro nome, ainda muito desinformada, né? A Casa do Perdão está fazendo 25 anos esse ano. Então, à época, eu tinha 22 anos, eu não tinha consciência. Eu era uma mulher reproduzindo branquitude e uma cristianização dentro da Umbanda. Então, por desinformação, procurei a federação, que hoje eu não sou vinculada a federação nenhuma, e colocamos Ilê de Vovó Nanã Buriquê. Uma coisa, porque quem me dá cargo na Umbanda, quem rege minha vida, tudo é Nanã. E aí o seu Ventania falou, não, esse nome não existe, o nome é Casa do Perdão, porque vocês são o grupo de espíritos que tem aqui, são espíritos com muita resistência ao perdão, então vocês vão ter que falar essa palavra todo dia para exercitar o perdão. Então não é que nós perdoamos com facilidade, é pelo contrário. Nós temos resistência a oferecer o perdão, então a gente repete esse nome diariamente para que essa palavra vibre e emane no nosso inconsciente e abra a lacuna do sentimento que permite que o perdão aconteça, que é o sentimento da compreensão. Anterior ao perdão vem a compreensão. Eu só posso te perdoar se eu compreender o que aconteceu entre nós, o que motivou você talvez falar alguma coisa, ou eu falar alguma coisa, para que você gerasse uma reação a partir da minha ação. E aí a gente vem exercitando isso, né? A palavra Tá conseguindo, perdão. mãe Flávia? Eu digo para você que é mais do que menos.
porque eu acho que se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse a capacidade de compreensão, eu seria uma pessoa com muita raiva no coração. Teria motivos para isso. Muitos. Muitos até. Todas as vezes que uma pessoa me procura para dizer, eu sou babá, eu tenho um cargo para babá, falaram que eu sou babá, estou sendo preparado para ser sacerdotisa. A pessoa que está no início da caminhada, a primeira coisa que eu pergunto é: e você já está pronta para lidar com a ingratidão? E eu te faço essa pergunta, ao vivo. Você está pronta para lidar com a ingratidão? Olha, de verdade, eu venho de uma casa que tem 37 anos de fundação. E ao longo dos 25 anos que eu estou lá dentro, eu vi o meu pai passar por muitas ingratidões. E eu fico me colocando no lugar dele, eu digo, meu Deus, eu não passaria por isso. Meu Deus, eu não passaria por isso. E aí ele nos ensina o tempo todo, com o exemplo dele, que é assim mesmo. Que se você... Eu até me emociono em falar, porque Pai Roberto, para mim, é um exemplo clássico daquele pai de santo que ele não espragueja filho. O filho sai da casa dele e ele diz, meu filho, vai com Deus. Uhum. Se você estiver num bom lugar, eu vou te aplaudir. Se você estiver num lugar pior, eu vou lamentar. Sim. Então, a gente tenta. Mas, às vezes, eu olho as coisas que ele passa e fico assim, caraca... Ainda bem que isso não é comigo. E que bom que você tem uma referência sólida de 37 anos. Conheço o Pai Roberto. Pai Roberto, sua bênção. Um beijo, querido. Jana, um beijo também. São pessoas queridas. E eu acho que eu não estou tão distante daquilo que é a filosofia Casa do Perdão. Porque ao longo de 25 anos são inúmeras ingratidões. A gente vai se moldando, parece, né? Parece que o orixá vai fazendo assim na gente, ó. Lidar com o processo de ingratidão é algo que eu faço há 25 anos. Mas o ensinamento que a vovó Joana da Angola passa é não deixa a raiva criar raiz no seu coração. Então é óbvio que a gente sente, fica triste, magoa, mas não pode deixar isso virar um ressentimento, uma revolta e uma raiva. Tampouco um rancor. Então, naquele momento ali da dor, eu vou trabalhando, até tirar, né, o carnegão do furúnculo de dentro de mim. E sempre sai. Então, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente explosiva, sou da briga, sou desbocada, e graças ao Oiá, eu falo, eu posso morrer de qualquer coisa, de AVC eu não morro. A minha cabeça não fica entupida. Antes de eu ter um piripaque, meu amor, já mandei você tomar naquele lugar há muito tempo. Mas e com aquele xingamento eu já me desopilei meu fígado, meu estômago, meu cérebro, e tá tudo bem. É claro que isso é ruim para uma sacerdotisa. Mas, ao mesmo tempo... Mas é ruim por quê? Porque cobram da gente uma postura... Uma desumanização. E, gente... Desumaniza esse corpo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus... Não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que é o seguinte, pelo menos você pode me acusar de qualquer coisa, de favelada, de estressada, de brigona. Tudo bem. Mas de falsa você não vai me acusar. Sim. Isso não vai dar para você falar. Isso é uma característica das mulheres de Ansan. Não tem como, porque se eu me aborrecer com você, eu vou te dar a oportunidade de você saber. E eu acho isso uma prova até de amor. Porque se eu não me preocupar com a pessoa, eu já não sou assim. Agora, se eu gostar de você, eu vou falar, pô, Vivi, caramba, tu não tá vendo que essa água aqui é minha, não? Pô, a tua que é essa. Tensionou cedo, não, mas é só para você entender que eu não gostei. Daqui a pouco eu já tô te abraçando, te beijando, porque vai passando. Vai passando, porque na minha cabeça eu não fiquei, Vivi pegou minha água, pô, não tá vendo que pegou minha água? Aí daqui a pouco eu tô falando para alguém, tá vendo, fulano, ela pegou minha água. Poxa, ela não viu que a água era minha. Não, já falei, você já deu tempo de você falar também. Isso, a chata, pô, confundi, é igual. E pronto. Resolveu, zerou. E aí aquilo não virou uma raiva, um rancor, uma mágoa, uma falsidade. E isso é bom, porque limpa o coração. Não sei se essa estratégia serve para todas as pessoas. Comigo funciona dessa forma. Então, dizer Casa do Perdão, o conselho que eu deixo aqui, né, eu me coloco nesse lugar de uma mulher que aconselha como matriarca, procure não deixar a raiva ficar no seu coração. A raiva, ela aprisiona o seu espírito a um lugar de dor e tortura mental. Se a pessoa não te pediu perdão, eu sei que é difícil perdoar quem não te pediu perdão, mas você que se liberta daquele peso. Quando a vovó Joana me fez fazer uma experiência de você vai perdoar todo mundo que não te pediu perdão.
Aquilo foi dolorosíssimo para mim, muito doloroso. Mas hoje eu aprendo que a pessoa não entendeu ainda que me magoou, que me feriu, mas às vezes ela me feriu porque eu também feri ela. Só que a parte que eu machuquei, eu esqueci. Porque quem bate, esquece. Então, eu passei a exercitar a compreensão. Em alguns casos são difíceis, são, mas a gente vai administrando. E aí, a gente vai deixando o coração Porque a mais gente leve. precisa crescer também, né, Flávia? A gente já tá num planeta tão difícil, tão energeticamente complicado, que a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar isso, né? Para você, aonde a Umbanda e o Candomblé se encontram? Se há esse encontro? Porque você é uma mulher muito múltipla dentro da sua religiosidade. Você é uma mulher de Umbanda, você é uma mulher de Candomblé e você é uma mulher de Ifá. Aonde, eu vou até acrescentar Ifá aqui, aonde essas três potências religiosas se encontram. O que te fez procurar todas essas... O que te levou a isso? Qual foi o teu caminho, teu viés para o encontro dessas três religiosidades? Eu sou uma mulher antirracista, sou professora de sociologia, sou uma mulher comprometida com a visão panafricanista. Então, essa compreensão me deu caminhos de estudar e procurar entender. Hoje a resposta objetivamente, depois eu vou te dar uma resposta histórica, sociológica e filosófica, mas objetivamente falando, essas coisas nunca foram separadas. Elas sempre foram juntas. Elas É sempre porque a foram uma gente coisa separa, só, né? né? Quem não tem muito conhecimento, eu não sou conhecedora de Aham. Ifá profundamente, nem do Candomblé. É o que eu falo aqui, gente, meu negócio é a Umbanda que eu Sim, aprendi. sim. Então eu não sei aonde essas coisas se encontram, essas três coisas se encontram. Então, sempre foram iguais. O que a gente parte do princípio, que é o que eu ensino nos cursos que eu ofereço, nas palestras que eu dou, nos livros que eu escrevo. O mundo não tem 2023 anos. O mundo tem muito mais tempo do que isso. Então, povos africanos, povos indígenas têm milhares de anos. Segundo os laudos arqueológicos mais recentes, os povos africanos podem ter mais de 100 mil anos. E os povos ameríndios, eles têm mais ou menos 13 mil anos. Então, quando o continente europeu invade o território africano e toda a linha abaixo do Equador, povos americanos, povos asiáticos e povos africanos, eles desestruturam uma cultura que não existia o nome religião, que tinha uma base ideológica e filosófica. Sim. E no caso do continente africano, eu vou recortar a Yorubolândia, porque ninguém consegue falar de África como um todo, porque é um continente. Sim. Reduzir a África a um país já é uma visão segregacionista, racialmente falando. Sim. Então, a Yorubolândia, que é o meu objeto de estudo, que é da onde eu dou mais conta de falar, era um grande território que ia do Atlântico até o Egito. Sim. Nascido no Egito, os 5 corpos mais antigos de toda a humanidade são encontrados em continente africanos e grande parte deles são iorubais. E eles já tinham o Ifá, já tinham o orixá e já tinham o ancestral. O ancestral que hoje a gente chama de preta velha, o ancestral que hoje a gente chama de caboclo, o ancestral que hoje a gente chama de Maria Padilha, o ancestral que a gente chama de seu tranca-rua, já existia, sempre existiu. Com a invasão dos eurocristãos, eles desestruturam a nossa cultura, nos segregam, mandam a gente, cada um para um lugar, mistura a gente, iorubás com bantos, com nagôs, com jejes, com fões, com efões, com alçais, com malés, e a gente nem a mesma língua falava. Ao chegar aqui, ficamos muito tempo destituídos dessa prática religiosa. Nos reorganizamos no Brasil através da memória, aquilo que foi possível. Por quê? Não deu para pegar caderninho de anotação, não deu para pegar nem roupa. Né? Nós viemos do jeito que deu para vir. Eu estive na Ilha Gorré, que foi o segundo maior porto de pessoas escravizadas do mundo. Eu estive ali dentro, eu me tranquei naquele lugar. Aqui no Brasil eu visitei senzalas também para eu entender o que é a preta velha que eu trabalho, o que eu, naquele período, poderia ter sentido. E aí a gente veio para cá. Quando nós viemos para cá, ao recriar, a gente separou tudo. E a gente separou para atender o quê? O branco eurocristão, que nos demonizava. Então, Ifá ficou muito escondido, o candomblé tomou uma visibilidade um pouco maior, e a Umbanda, ela nasce extremamente embranquecida, né? Não com a branquitude que hoje a gente chama do branco aliado. Essas pessoas existem, né? Como você começa a entrevista se colocando. Eu sei que eu sou uma mulher branca e tenho privilégios a partir desse lugar.
É isso. Tem que Tem que ter essa demarcar consciência. de dizer, não, aqui é um privilégio. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se todo mundo tem privilégios. Se eu enxergo e tem uma pessoa que não enxerga, eu sou privilegiado. Então, todo mundo tem um privilégio. E aí, a Umbanda, ela nasce em 1908, nasce historicamente, ok? Historicamente, Porque para oficialmente. registro. Registro histórico. Ela nasce para atender um público que se espiritava, que recebia seus negócios, mas era um público branco, que não sabia como lidar com aquilo. E quem é que manifestava? Um ancestral indígena africano, chamado hoje de preto velho de caboclo. Né? À época não se tinha esse nome oficialmente. Mas isso já acontecia dentro dos terreiros e de candomblé. Tinha o tal do toque do caboclo. O ancestral da terra vinha. Ele vinha. E aí as pessoas não sabiam o que fazer. Aí o que os africanos falavam? Não, eles são os donos da terra, a gente tem que receber. Porque a gente sempre recebeu lá os nossos mais velhos. E aí foi misturando essas coisas todas. Até que se separou Ifá, de culto ao orixá mais africano, de manifestação de ancestral, que a gente chama de entidade, na Umbanda. E hoje a gente pensa que são coisas distintas, mas não são. Eu sou iniciada na África também e eles manifestam ancestral também. O que a gente chama de Maria Mulambo, de Vó Cambinda, de Vó Redonda, de Vó Joana, de Caboclo Ventania, existe isso lá. Então, quando a gente fala que a gente precisa entender isso, é porque o preto velho é preto. É porque Oxum é preta. É preta. É porque Ogum é preto. É porque Inhansã é preta. Então, não faz sentido você não entender essa cultura, essa filosofia de vida desses povos, se você não mergulhar nessa cultura. Mas você entende que nem todo mundo tem esse privilégio de conhecer essa história. Aí não é privilégio, aí é querer estudar. Mas porque tem gente que não... por exemplo, eu venho de uma casa onde meu sacerdote vem de uma casa. Sim. Onde a mãe dele tem todo um culto eurocêntrico. Na casa dela tem o evangelho, nananana. Sim. E o meu pai pegou isso. Então ele traz isso pra gente. Quem trouxe essa visão pra gente foi Jana. Eu sei. Porque ela também não se reconhecia nesse lugar em uma família branca. Uhum. Ela não tão retinta, mas... Negra, não, Jana é mulher negra. E sem se reconhecer nesse lugar, Uhum. até que um dia uma luz se acendeu, ou não sei se a própria espiritualidade dela, a própria ancestralidade dela falou: vambora, você precisa abrir um caminho diferente para isso, para se reconhecer. Que quando eu conheci Jana, ela também alisava o cabelo. Sim, eu também entende? alisei durante tempo. Então, hoje, ver a Janaína, depois de conhecer tudo e tudo que ela passa pra gente, pra mim é um ganho, porque Sim. eu estou sabendo de uma história Sim. que nem todo mundo conta, tem interesse em contar. Eu compartilhei hoje no meu Instagram uma pessoa que marcou uma página do meu livro Umbanda Preto, que é o meu livro mais recente. É uma pena que eu não pude trazer nenhum exemplar. Que ela está dizendo exatamente assim: Oxum sabe que você é racista? O preto velho sabe que você é racista? O caboclo sabe que você se assusta quando vê pessoas indígenas? Né? E a pombogira sabe que você é homofóbico? E o que você acha do seu tranca-rua vendo você dar uma coça na mulher dentro de casa ou destruir ela psicologicamente e depois vindo para macumba? Então, assim, até que ponto essa relação, ela também é uma relação de subserviência religiosa, comercial, bem católica, da promessa. Eu peço e o santo me dá, eu peço e o santo tem que me dar. Isso não cabe dentro da nossa cultura, isso não faz parte da nossa filosofia, né? Então, hoje, eu sempre transitei em tudo muito tranquilamente. Mas no início eu era aquela umbanda cristã, preconceituosa, racista, elitista, mesmo sendo uma pobre. Porque a gente nasceu na periferia, a gente é pobre. Tem um privilégiozinho, mas é pobre. Não é rico. Rico é quem está morando no metro quadrado, que custa um metro quadrado R$ 25.000. Isso que é pessoa rica, né? E o Brasil tem esse surto, né? Não é preto, já acha que é rico. Não é rico nada. Não, para com esse surto. E aí a gente acabou fazendo uma umbanda que ela nasce em 1908, são 20 anos depois de 1888. 13 de maio de 1888. São só 20 anos. O racismo ainda era muito pesado. Nossa. Então, como dizer que aquele preto velho era um preto velho?
Como dizer que aquele indígena era um indígena? Não podia. Então, a Umbanda foi perpetuando esse lugar de branquitude, branquitude. Só que os tempos são outros. Nós passamos por um processo de perseguição, de proibição, de acusação de charlatanismo. Então, hoje, você não querer conhecer as coisas é uma ignorância da sua parte. Porque, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui que eu falei para você no início? Obrigada por você tomar a iniciativa de promover a religião através do conhecimento. Você combate a ignorância Sim. e isso faz com que a gente possa avançar no sentido de desconstruir o preconceito a partir da falta de informação. E falei para você, Vivi, vai ficar para sempre isso aqui. Vai ficar. Então, como não querer ouvir algo? Algo que vai mudar a tua cabeça, que vai fazer com que você olhe para uma realidade, porque você vê muitas vezes, a maioria dos terreiros de Umbanda, não sei se na sua casa é diferente, são brancos incorporando pretos velhos. Aí você, como é que você, que recebe um preto velho, eu até fiz uma pergunta dessa para uma irmã minha, que ela tinha vindo de uma estrutura católica e tal, passou por um centro kardecista e tal, e foi parar por um motivo de saúde. No terreiro de Umbanda. Eu falei pra ela, e ela branca de pele, com a família portuguesa. Falei, você tem ideia de quem é essa preta velha que você incorpora? Fiz essa pergunta pra ela. Você sabe quem é essa mulher preta que você incorpora? Eu tive essa audácia, porque a vovó Redonda, quando eu achava muito estranho quando duas irmãs minhas choravam quando as pretas velhas iam embora. Que palhaçada, que? Falava, sabe? Aquilo ainda não tinha batido em mim. Até que um dia a vovó Redonda, na hora de ir embora, me mostrou a vida dela. Sabe, naquele flash de 10 segundos, que eles fazem aquela... Nina, aquilo calou na minha alma com tanta força que eu não conhecia aquela mulher. Sim. E aquela mulher veio me trazendo uma história tão forte, tão dela, que eu disse, gente, não me permito. Eu não tenho mais essa autoridade de questionar ou de dizer isso ou aquilo. É isso e acabou. Sabe? Então, reconhecer essa ancestralidade que está ali para o outro, porque é sempre para o outro, é para a gente, mas é para o outro. E muitas vezes a gente não tem ideia. E é um pouco mais profundo. As pessoas são muito orgulhosas de dizer, eu sou filha de Ogum, eu sou filha de Iemanjá, eu sou filha de Iansã. Então, e aí eles são preto, retinto. Africano não, gata. E aí, o que você acha? A Iemanjá não é aquela belíssima branca de cabelo comprido. Nunca foi. Tipo, ofende, inclusive, né? Porque aquela mulher branca chamou as filhas de Iemanjá de feias, de demônio. Né? E aí eu fico pensando no seguinte, como é que a pessoa quer ser de orixá e quer traduzir isso através de um mito católico? Assim, naquela época foi preciso, hoje ser um crime, já era um crime naquela época, porque o nome desse crime é genocídio epistemológico. Isso é uma xenofobia. É você obrigar o judeu a pensar como budista. É obrigar o indiano a pensar como um cigano. E aí a gente insiste em estudar mitologia grega, mitologia cristã, e não insiste em estudar mitologia africana. Porque aí quando você vai para a mitologia, você vai cair em quê? Em Ifá. Onde o buraco é mais embaixo. Porque Oxum nasce dentro de um Odu. Ogum nasce dentro de um Odu, Oiá nasce dentro de um Odu, que são visões mais profundas. Então, na real, o que a gente está fazendo dentro da Umbanda e do Candomblé está faltando uma parte. E aí as pessoas que se incomodam vão buscar. Quando você chega numa cabeça muito tranquila como a minha, que assim, zero preocupação com o que as pessoas pensam de mim, muita facilidade de passar um dendê e mandar qualquer um tomar em qualquer lugar, qualquer hora, e no momento seguinte eu vou abrir uma garrafa de champanhe e vai comemorar. E vou comemorar. Muito. Então, assim, não vai sair uma ruga no meu rosto por conta de pessoas que eu não reconheço como pessoas importantes. A Preta Velha que eu trabalho, a partir de uma filosofia africana que hoje eu entendo, que é uma filosofia africana, ela me ensina, neta, só se preocupe com a opinião de pessoas que você admira. Quem você não admira, você não deve se preocupar com a opinião delas. E para você admirar uma pessoa, ela tem que fazer igual ou mais que você. Se ela não faz pela religião igual ou mais que você, a opinião dela você não deve se preocupar. 2, só se preocupe com a opinião de pessoas que são felizes. As pessoas infelizes não podem aconselhar ninguém.
Então, eu olho dentro dos olhos da pessoa, quando está falando, se é que tem coragem de falar na minha Sabedoria de vó frente, Joana. que o povo não fala, fala pelas costas. Aí eu fico olhando e falo, deixa eu ver se essa pessoa é feliz. Deixa eu ver, por exemplo, se eu vejo Deus dentro da alma dessa pessoa. Porque às vezes você olha dentro do olho da pessoa e não vê Deus. E quando eu falo, Deus tem que sair. O Emi, o Furofô de Obatalá, da massa da criação, Mauá, tem que sair o hálito. Quando eu falo aqui, as pessoas têm que se sentir tocadas por uma força positiva. Isso significa que eu falo em nome de Você Olodumare. chegou. Eu falo em nome de Deus. Significa que o sopro da criação, no momento que eu rompi o canal de Onibodê, que é a vagina da minha mãe, e vim ao mundo, e que foi autorizado o meu nascimento, e que o meu espírito cruzou uma combinação cósmica que desenhou o meu Odu, ou seja, o meu destino, e que veio um orixá para determinar o que eu ia fazer ou deixar de fazer de acordo com o grupo espiritual ao qual eu faço parte, aquele nascimento não foi em vão. Aquele sopro de vida, ele tem um tempo para eu durar na Terra. E durante esse tempo eu tenho uma missão a cumprir. Se eu não compreendo essas coisas, esse sopro foi dado em vão. Então, Iku vai me alcançar. A morte prematura. Porque eu não estou fazendo bom uso daquilo que foi determinado com aquele ar. Todo mundo, ao nascer, passou pelo canal vaginal da mãe, que é o canal de Onibodê, o grande portal entre a vida e a morte. O sopro da criação veio, porque nem todo mundo que nasce vive. Nem todo mundo que nasce vive. Não é uma mãe que tem autorização de fazer um espírito viver. Senão todas as mães e todos os pais não deixariam um filho morrer. Não é a gente, é uma força superior. Então, quando a criança pega o ar e chora, ela vingou, né? Uma palavra que os antigos entendem. Vingou. Realmente vingou. Aquele sopro, aquele mauá, aquele furofô, vai durar um tempo. 47 anos, 95 anos, 101 anos, 99 anos, 85. E dentro daquele tempo de duração você tem uma missão, um compromisso, um destino. E passa por esse compromisso a compreensão de quem você é. Aquilo que eu ensino nos meus cursos de Umbanda. Qual é a sua tribo cósmica? E aí, será que eu sou feliz vivenciando uma prática religiosa que não me conecta com o ancestral que eu digo amar? Então, onde é que eu me encontro com Yansan se eu sou racista? Como é que eu me encontro com Oxum se eu sou a favor da mulher ficar num casamento mesmo sendo infeliz? Como é que eu me conecto com Iemanjá se eu vou permitir que uma mulher entre e saia de um relacionamento abusivo e não vou entender que Iemanjá está triste? Porque, às vezes, aquela mulher é uma descendente direta de Iemanjá. A vovó Joana fala isso. Às vezes, o neto vem no terreiro, pede ajuda a preto velho ajuda. Quando ele sai, ele discrimina uma pessoa preta na calçada, não sabendo que aquela pessoa preta é um bisneto, um tataraneto da preta velha. Ou você está lidando com uma força que não existiu? Aquele espírito existiu. Aquele espírito existiu. E o orixá que a gente recebe não é um orixá, claro que não. A gente recebe um ancestral ligado ao culto daquele orixá, de Obaluaê, de Oxum, de Ogum, de Yansan, de Iemanjá. Então, eles estão vendo os nossos atos e as nossas práticas, né? E aí a gente está muito distante de uma coisa que é muito profunda, que é a filosofia de Orixá, a filosofia de Ifá, e que ela está manifesta ali nas coisas que a gente faz. Quando eu fui abrir a minha cabeça para isso, as entidades passaram a falar muito mais comigo, porque elas não falavam porque eu não tinha compreensão de alcance. Quando eu me desconstruí, passei de olhar para a Europa para entender Yansan, e fui olhar para a África para entender Yansan, quando eu parei de olhar para a Europa para entender o caboclo, e fui olhar para as tribos indígenas dentro do meu país, fui visitá-las, fui conectá-las, fui ritualizar com elas, fui fazer pagelância, fui me permitir ser batizada por um pajé, ser tocada pela uma ritualística indígena, eu falei, velho, é isso aqui. É essa parada aqui que me toca. É esse negócio aqui. Né? Hoje mesmo cedo eu estava falando com o meu namorado. Eu falei, quando eu peguei a segunda tuberculose, quem você conhece que se curou de 2 tuberculoses? Ninguém. Você está diante de uma pessoa. A segunda tuberculose veio um indígena amigo meu, Chumaia. Quando ele chegou no meu terreiro, meus filhos de santo, mãe, é para a gente fazer o quê? Eu falei, obedecer. Você é indígena, por um acaso? Tu tem sangue de índio? Não. Você é? Não, então, se o Caboclo Ventania mandou trazer um indígena para fazer pagelância em mim, nós não somos indígenas. Ele está sendo preparado para ser pajé há anos, desde que ele nasceu. Então, tu não é pajé, eu não sou pajé, tu não é pajé, tu não é pajé. Ele então, é. você se coloca no seu lugar, da sua insignificância,
E você vai só obedecer. Se ele falar, pega a caneca, bota aqui. A gente pega a caneca e bota aqui. Pega a caneca, tira daqui. Tira a caneca daqui. Levanta, faz bananeira. Vamos fazer. E eu estou aqui, viva, inteira na sua frente. Porque foram 3 tribos indígenas fazendo ritual de pagelância para mim. À distância e presencialmente. Só posso agradecer. Só tem que ser grata, não tem outra história. E os seus saberes, Flávia, são muito profundos. A maneira como você fala sobre isso é uma maneira muito natural e parece que você sempre soube disso, né? Porque muitas vezes a gente ouve agora falar de Ifá. Parece que foi tirado um véu de cima dessa filosofia, desse conceito, dessa religiosidade, que eu não sei expressar muito bem, né? E parece que isso virou uma modinha. Uhum. Quando, na realidade, você está me esclarecendo que não é. Tudo começou com o Ifá, Uhum. né? Então, não é uma modinha, é uma descoberta. Não, é uma modinha. Deveria ser uma descoberta. O que acontece que a gente precisa ter muito cuidado sempre de explicar. Existe um bandista sério e um bandista não sério. Existe candomblessista sério, candomblessista não sério. Existe pessoas do culto de Ifá sério e pessoas do culto de Ifá não sérias. Existem católicos sérios e católicos não sérios. Existem evangélicos sérios e evangélicos não sérios. Então, infelizmente, em toda religião você tem que separar O joio do trigo. o joio do trigo. Tem Não tem jeito. Ifá deveria ser algo que as pessoas estariam acessando para contribuir e enriquecer o seu conhecimento. É uma parte que ficou faltando. Às vezes fica assim, umas coisas faltando. Hoje eu entendo que há 25 anos atrás, várias coisas que as pretas velhas, tanto a vovó Joana quanto o pai preto, que são os 2 pretos velhos que eu trabalho, eles estavam falando de Ifá o tempo todo. Mas a minha ignorância não me permitia dizer que era Ifá. Então eles falavam até onde eu podia compreender. O caboclo, enquanto eu não fui conviver com as lideranças indígenas, chorar com as pajés e com os pajés, pisar numa tribo indígena e falar, cara, que é isso aqui? Que poder, que potência de cura. Que medicina é essa que não determina quem pode pagar o remédio da farmácia e quem não pode vai curar do mesmo jeito? Porque vai rezar. Eu amo reza. Eu também sou adoro apaixonada reza. por reza. Eu gosto de reza. Eu tenho orgulho de ser rezadeira. Eu tenho orgulho de ter um corpo mediúnico rezadeiro na minha casa. Todo mundo na minha casa é rezadeira. E quando eu vi a reza, que não estava olhando o cartão de crédito, se você podia pagar ou se você não podia, se você pode pagar pela consulta de um bom médico ou não, mas nós vamos oferecer aqui. Se o teu problema é uma dor de garganta, ou se o teu problema é uma tuberculose, segunda vez uma tuberculose como a minha, não importa, a gente vai oferecer a mesma medicina da floresta para você. Então, isso faz sentido para mim, mas não faz sentido para mim o pensamento europeu, que disse que nós, descendentes de Oxum, descendentes de Inhansã, éramos demoniados. E que podiam nos matar, nos estuprar, porque nós não tínhamos alma. E aí, como é que eu ainda banco um altar católico? A preta velha deve fazer o quê? Ela deve tomar Rivotril para atender, porque ela deve falar, meu Deus, o que é isso? Só que na minha casa um dia foi assim. E quando eu fui buscando compreensão, aí eu falei, vovó, eu tô com vergonha de ter esse altar aqui. Eu posso tirar? Ela falou, nunca mandei botar, vocês que botaram. Agora que você já entendeu, tira. Aí eu tirei o altar católico, quer dizer, para ela aquilo ali, na verdade, não fazia sentido nenhum. Não fazia nem diferença, mas dentro daquilo que você aprendeu, era honroso você retirar pela história dela, pela história que ela tinha. E aí não mudou em nada, sabe? Não mudou em nada a casa. Só que eu também não fiquei perpetuando um símbolo que ofende aquela etnia ancestral. É mais ou menos assim, você pegar uma família nazista e fazer para elas assim, olha, pega aqui na sua parede de fé, né, onde os judeus têm os seus objetos de fé, digamos assim, um altar dentro de casa, eu esqueci o nome, né? Eles têm também isso. E botar a imagem de Hitler. Você consegue imaginar isso? É. Aí você pega uma família chinesa que viveu com a bomba de Hiroshima, uma família japonesa que viveu com a bomba de Hiroshima. Ah, peraí, vamos pegar aqui a foto do presidente à época dos Estados Unidos que mandou tacar a bomba de Hiroshima aqui. Mas nós, na Umbanda, fazemos isso. Nós pegamos a imagem daquelas pessoas que disseram que nós éramos demônios desalmados e que, portanto, podiam abusar nossos corpos, estuprar, podiam dilacerar, e aí a gente cultua, acende velho, caramba.
É forte, viu, povo? É muito forte o que Flávia tá falando aqui. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Porque não dá para cultuar dois deuses. Não dá. Não dá para você fazer reverência a duas coisas completamente diferentes. Até porque, se você é uma pessoa branca dentro da religião, você é uma pessoa que teve uma ancestralidade preta, senão você não estaria aqui. Eu acredito nisso também. Não tem como. Ou você é reencarnacionista ou você não é. O problema é que as pessoas não querem pensar o que é reencarnação. Elas querem achar interessante o processo reencarnatório para dizer, minha alma gêmea, meu não sei o que lá. Não, é outra coisa, é mais profundo. O Pai Mineiro sempre fala, se você está dentro da Umbanda, é porque você tem uma história com ela. Sim. Então, isso vai te tocar nesse lugar da ancestralidade, de quem veio antes de você. Uhum. Vamos mudar um pouquinho o viés? A gente pode falar de política sem ser partidária? Pode. Pode. Que eu sei qual é o seu viés político, é o mesmo do meu. Mas a gente de repente a gente não vai entrar muito nisso. Qual políticas públicas você acha que nos atenderia hoje? A nós que somos, que professamos as religiões de matrizes africanas, porque a gente sabe que existe uma bancada evangélica muito representativa. E o que o nosso povo poderia estar fazendo por nós lá, se tivéssemos representantes lá? É um caminho até ter a representação, né? Eu fazer coisas que eu já fiz no passado, com mais pessoas fazendo. Por exemplo, legalização dos terreiros, porque a partir da legalização você passa a ter acesso a direitos, você passa a ter representações. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, por que no presídio não pode entrar o terreiro? Não, pode. A diferença é que os terreiros não estão legalizados para entrar. Porque é um cadastro institucional. Por que no hospital não pode entrar? Não, meu amor, pode sim. É só você estar legalizado de acordo com a Constituição, com a Carta Magna, que é a Constituição brasileira. Então, os terreiros não são legalizados ou não são legalizados adequado à LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, eles não passam a ter acesso a vários direitos. E aí o povo de santo não tem essa consciência política do quanto é importante você ter uma representação política para falar sobre você. E aí a gente elege pessoas que pensam diferente da gente, inclusive de outros credos religiosos, como aconteceu nos últimos 4 anos, né? Uma vergonha, um monte de umbandista votando em pessoas que são contra nós. Foi lá e deu voto, um poder político, o voto. Então, a política pública mais importante é voltar a fazer mutirões de legalização de terreiro, conscientizar o povo do quanto é importante você ter acesso ao orçamento público da União, e você só consegue isso através de uma eleição parlamentar de um grupo de pessoas que vão representar e vão acionar direitos para esse segmento. E quando você diz legalização de terreiros, não é estar vinculado a nenhuma federação. Nem pensar. É você fazer toda a estrutura institucional, correta, CNPJ, isso. RCPJ. Tem alguns terreiros que podem fazer através da Defensoria Pública. Eu tenho cartilha sobre isso gratuita, é só baixar. Cartilha de legalização de terreiros, pode baixar. Onde você baixar ela da PUC-Rio, está lá, tem o passo a passo. Eu dei curso sobre isso de graça. Às vezes cobro para dar curso, mas eu dou essa informação de graça para quem quiser também. Entendi. Quando você se candidatou a vereadora, eu votei em você, tá, querida? Obrigada. Votei mesmo. Obrigada. E com muito gosto. Achei. Qual era o seu interesse naquela época, naquela ocasião? Justamente formar essa representação, porque as igrejas levam uma fortuna de dinheiro e elas não estão erradas. Porque a Constituição brasileira permite isso, permite. Por exemplo, um terreiro como o meu, que tem aula de corte e costura, atende 2 unidades prisionais, tem reforço escolar, tem capoeira, tem aula de percussão, mais corte e costura, e atende 30 famílias com cesta de alimento. Quanto você acha que eu tinha que ganhar para fazer todo esse trabalho? E aí a Constituição permite que eu tenha emenda parlamentar através do orçamento público da União, né, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde que eu seja uma parlamentar
arguindo em prol dessa comunidade, que desenvolve um trabalho social que é importante para o Estado, porque promove cultura de paz. Porque quanto mais ações sociais, mais promoção da cultura de paz e menor índice de violência. Como eu falei aqui, mãe periférica que está nos ouvindo, bota seu filho em programa social, em qualquer cursinho aí gratuito que tem. Eu fazia tudo de graça, eu não tinha dinheiro, então minha avó me botava no atletismo de graça. Tudo que era de graça, minha avó me enfiava. E fez diferença, porque hoje eu sou uma intelectual, não sou um dado estatístico, não virei morta, não virei presidiária, não virei alcoólatra, não virei drogatizada. Então, hoje, você ter recursos como as igrejas têm é um direito que nós temos. Mas, para eu usufruir desse direito, eu preciso percorrer um caminho de organização jurídica. E aí, o povo de santo não quer percorrer esse caminho. Por exemplo, para você estar dentro do presídio, o seu terreiro ele vai fazer uma inscrição dentro da Secretaria de Administração Penitenciária. Vai ser levantada a ficha criminal de todos os médiuns que você apresentou ali. Óbvio, você vai ficar trancado com o bandido. Você não pode também ser uma criminosa. Consegue entender? Aí o povo de santo acha aquilo ofensivo. Eu não acho ofensivo. Mas se você não deve nada, te ofende em quê? Não acho ofensivo. Claro que tem que ter. Você vai lidar com bandido. Como é que você não quer ter a sua ficha criminal levantada? Por exemplo, um filho de santo meu, uma vez, foi tentar fazer a carteirinha, aí veio recusado, porque o irmão dele estava preso, lá em Minas. E aí, o irmão dele, policial, não falou para a família que estava preso, falou que estava trabalhando em Foz do Iguaçu. Aí, a partir disso, ele soube que o irmão era preso. Caceta. Então, realmente tem um trâmite aí para você chegar a executar um trabalho como esse, mas você também não acha que também é um pouco de... Me desculpem, meus irmãos, mas eu tenho que falar dessa forma. Não é um pouco de, deixa eu fazer a Umbanda aqui no meu terreiro mesmo que tá bom? É Um pior do que comodismo. isso. É pior do que isso, não tem salário. Então, há uma Eu vi um vídeo seu que hipocrisia você falou sobre isso. das pessoas dizendo assim, a Umbanda é caridade, a Umbanda não cobra. Eu também já pensei assim. Depois eu descobri que os indígenas fazem valor de troca e os africanos também. Então, eu não tenho que me orientar pela filosofia franciscana, católica, porque Roma roubou tudo de todo mundo. O Vaticano roubou tudo de todo mundo. Eles são podres de ricos. Padres têm salários altíssimos, têm o seu curso de formação sacerdotal pago. Então, eu não posso me orientar por uma filosofia franciscana. Isso não é um valor das tribos africanas indígenas, não é. Então, está dentro da Umbanda de forma hipócrita. E passei a pedir valor de troca. Mais de 20 anos eu não pedi valor de troca. Hoje eu peço valor de troca, porque é a valorização do meu tempo. É a capacidade que eu tenho de me preparar para estar forte espiritualmente, para socorrer e atender uma pessoa, para saber trazer uma resposta para aquela pessoa, para saber fortalecer ela. Agora, faço trabalho social à beça. E aí eu vejo um monte de terreiro que não faz um trabalho social, mas que tem 100 mil seguidores. Então, aquelas pessoas que seguem essas pessoas, elas querem esse tipo de umbanda. Elas querem esse tipo de candomblé. Eu, por exemplo, jamais daria minha cabeça para pessoas que não têm compromisso político com o combate à fome e à miséria. A minha Ialorixá, que me iniciou, Mãe Beata de Iemanjá, uma mulher totalmente comprometida com o combate à fome e à injustiça social. Minha atual Ialorixá, Mãe Márcia Marçal, totalmente comprometida. Então, eu falo Ialorixá, babá de Umbanda, você escolhe. E quando eu escolhi as minhas, eu escolhi o que eu admiro nessas senhoras. Como você quer ser um sacerdote e o mundo está sofrendo um abismo de desigualdade social e você quer praticar sua mediunidade indiferente à dor humana? Eu não quero essa mediunidade para mim, eu não quero ela para mim. Se as pessoas praticam ela e são felizes, parabéns. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta. Então, meu terreiro vai ter sempre envolvimento com Trabalho social. Se você tivesse o poder de sancionar uma lei hoje, qual seria ela? Eu aplicaria ela num combate maior à pedofilia. O Brasil é o terceiro maior país em pedofilia no mundo, né? E isso se deve ao fato de, desde o período da invasão, que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, eles, os eurocristãos, tiveram a prática de uso sexual de crianças.
tanto da senzala quanto da indígenas. Então, pegava-se crianças na aldeia para uso sexual, da Casa Branca, e pegava-se crianças na senzala para uso sexual. Então, desde a invasão do Brasil, em 1500, não do Brasil, mas do território indígena, Brasil é o que a gente constitui como nome, os indígenas não reconhecem essa terra com o nome de Brasil, a gente teve 400 anos com uso sexual de criança, com trabalho escravo. Então, a gente só tem 134 anos sem a escravização oficial, que também condicionava o uso sexual de crianças e de corpos pretos e indígenas através do estupro. E só que, como uma sacerdotisa, como uma matriarca, muitos casos de pedofilia, de abuso sexual, vêm parar no terreiro, não vai parar em outro lugar, é no terreiro. Uhum. Por isso que um sacerdote tem que ser muito bem preparado, porque ele não vai lidar com coisas bonitinhas, de obsessor, não. Obsessor de menos. Obsessor, para mim, eu tomo até um cafezinho com ele. Não tem nada demais. Senta aqui, querido, vamos conversar. Vamos conversar. Porque o obsessor, às vezes, é um homem que está violentando uma criança dentro daquela casa. Por isso que eu falo, o médium, o sacerdote, não sabe o que é um ECA, não sabe o que é um Estatuto da Criança e do Adolescente, não sabe o que é uma Convenção Internacional de Direitos Humanos, não tem uma consciência ecológica. Gente, pelo amor de Deus, para quem você está dando sua cabeça? Então, hoje, se eu pudesse sancionar uma lei, eu sancionaria uma lei que nos ajudasse a combater a pedofilia, porque nós somos um dos países com maiores índices de pedofilia no mundo. E o que a Umbanda tem a ver com isso? Tudo. Porque eu atuo na periferia. Então, é dentro da periferia, às vezes, inúmeras vezes foi para a vovó Joana que a criança relatou que estava sendo abusada sexualmente. Não foi para a mãe Flávia. Porque a criança não vem se consultar comigo, a mãe da criança vem. E aí eu tenho que ter uma mediunidade desenvolvida e treinada para capturar se tem uma criança sendo violentada naquela casa. Agora, inúmeras vezes, em um momento de transe mediúnico, era para a vovó Joana que a criança pedia ajuda. Uma vez, uma criança especial. Foi um fenômeno mediúnico aqui que, se você me permitir, gostaria de dar um testemunho. Pode falar, fica à vontade. Ele é um menino especial mesmo, de não verbal. Não verbalizar, não falar. Com o corpo de adolescente, né, já de uns 16 anos, e ele nunca tinha ido na macumba. E aí a tia levou. E aí, quando ele viu o atabaque, ele ficou enlouquecido. Ele achava que aquilo era uma festa. Mas, ao mesmo tempo, também, depois, a gente montando o quebra-cabeça, a gente achou que ele teve um pertencimento étnico com o atabaque. O atabaque falou com a alma dele, despertou. Então, ele queria dançar. Ele ia no atabaque fazer assim. E a gente entendeu que era uma criança especial, e a orientação da entidade-chefe, que era a vovó Joana, era deixar. E aí tinha uma fila para falar com a vovó Joana. Era uma festa. E aí ele entrou na fila. E aí meus filhos de santo entenderam que ele era especial, passaram ele na frente na fila. E aí passou ele na frente na fila e ele foi falar com a vovó Joana. Qual é a minha memória de médium consciente? Ele falava algo que eu não entendia nada. Porque ele só falava oi, água, tio, ele não... Não desenvolvia um diálogo. Né? Até porque era um menino muito pobre, então não fez uma fono, não fez uma psicopedagogia, não fez nada. Então ele falava as linguagens dele, assim, uns barulhos, uns sons e tal. E eu não entendi nada que ele estava falando, mas ele quis falar com a vovó, mesmo sem saber o que era aquilo. Ele quis falar com a preta velha. E aí ele falou. E aí, no final, a vovó deixou eu entender o que ele estava falando. Ele estava pedindo ajuda da vovó para o tio dele parar de abusar dele sexualmente. Que coisa. Aí eu falei, gente, realmente, que bom que eu tenho desenvolvimento mediúnico para estar preparada com a musculatura energética para entender o que é isso. E aí a vovó Joana falou que ia ajudar ele. Ela entendeu a língua dele, que eu não tenho essa capacidade de compreensão. E aí ela falou que ia ajudar ele. Aí sabe o que aconteceu? A tia dele depois voltou no terreiro. E assim, eu não estou citando nomes, então eu vou explicar. Era um dia de festa na minha casa. Então, minha casa sempre dá comida, não sei o quê. E aí deram comida para eles, né? E mandou levar comida. Era festa de Cosme e Damião. E a vovó Joana estava em terra, pronto, lembrei. E aí, aquele monte de doce, não sei o que lá. E levou. E ele ficou doido, que ele pôde levar muita comida para casa, muito bolo, muito isso, muito aquilo. E aí ela voltou, uma mulher muito humilde, a tia dele.
Ele falou, ele ficou muito bem e que a vovó falou que vai ajudar ele, vai ajudar ele, vai ajudar ele, vai ajudar ele. 3 semanas depois o tio morreu. Sendo que quando o tio morreu, foi exatamente quando a tia descobriu que ele vinha sendo abusado. E aí foi feito o exame de corpo de delito, constatou-se o abuso sexual anal, e aí ela ia matar ele. E ele morreu. Então, veja bem, se a tia mata, ela ia presa. Ela ia ser mais uma mulher para eu atender lá no presídio. E ele ia ficar sozinho. Então, assim, eu vou morrer cultuando Preto Velho. A gente vai morrer cultuando Preto Velho. Eu vou morrer, porque isso não está no livro. Porque isso são histórias, como diz Pai Roberto, são histórias que a Umbanda não contou. Exato, e tem que contar. Em livro nenhum, e tem que contar. Tem que estar no podcast. Tem que estar. Para eternizar testemunhos porque como isso é Preto Velho. Uhum. Ainda que você não estivesse entendendo o que ele estivesse falando, a vovó estava. E ela entendeu. Ela entendeu. E depois a gente... Aí sabe o que aconteceu? A tia voltou para contar essa história pra gente. Só que a parte que ela não sabia contar é que ela achou que a ajuda dele era ajuda de bênção, de ser rezado. Aí dele melhorar. Aí a vovó veio contar depois, pra gente explicar. Deu como ensinamento e aprendizado de desenvolvimento mediúnico. É uma luta. Ô, Dai, a gente tá com quanto? Quanto tempo nós estamos aí? Eu preciso que ela fale comigo. Dai, Hermínio, alô? Estamos abandonados. Queridos? 1 hora, tá. Então, vou fazer uma pausazinha aqui para eu falar dos nossos parceiros. Aí, minha Flávia vai beber uma aguinha, que é o seu suco. Quero beliscar alguma coisa. Então, pode ser? Pode. Possível? Bia, tu serve a gente? Tá, aí eu vou ao banheiro rapidinho. Então, também, pode ir. Não, pode ir, tranquila, vai de boa. A gente vai fazer uma pausa aqui para falar dos nossos parceiros, tá? Mãe Flávia tá passando aí. Pode passar, mãe, não tem problema nenhum. A câmera tá em mim só. E eu vou falar aqui de... Quando a mãe Flávia voltar, eu vou dar os brindezinhos dela. Mas, Hermínio, abre o plano aqui para mim, pra televisão aqui, para eu poder falar do pessoal, tá? Marmita da minha mãe. O código QR tá aqui à minha direita, Dai? Tá. Então, de quem? Da marmita? Peraí, bota aí pra mim, para aqui. Isso aí. Marmita da minha mãe, saiu. Isso. Marmita da minha mãe é um negócio de mulheres pretas, é uma marmitaria, onde você pode ter praticidade no seu dia a dia com as marmitas da minha mãe, viu, gente? Tem o combo da semana, tem sempre novidades, em tempos frios ela faz caldinho, para você ter uma praticidade no seu dia a dia, tá bom? E aos sábados, a mãe Janaína, junto com a Andréia, estão lá em Oswaldo Cruz, também com uma costela no bafo, maravilhosa. Então, por favor, o QR Code está aqui, ó, aqui no cantinho da tela, só apontar a sua câmera para cá, que vai entrar direto no WhatsApp lá do Marmita da minha mãe, tá bom? A gente vai falar também de Axé Toque de Paz, de propriedade do Rodrigo, tá? Sua loja de artigos de Umbanda, ali em Padre Miguel. Você troca para mim, Dai, por favor? Axé Toque de Paz. Axé Toque de Paz. O QR Code também está aqui. A sua loja de artigos religiosos em Padre Miguel. Tá? Você pode acionar aqui com a câmera do seu telefone. Vai também cair direto no WhatsApp lá do Rodrigo, para que vocês possam ter informações sobre produtos de Umbanda, Candomblé. Tá? Então a loja está lá à disposição de vocês. Nós temos também a de Lua Doces. Pode passar, mãe. Pode vir. A de Lua Doces. Pode passar. Tá ótimo, é isso mesmo. Eu gosto assim que fica bem natural. De Lua Doces, que forneceu nosso bolinho hoje. Tá mandando também os docinhos pra mãe Flávia. Adoro. Então, de Lua Doces, também o QR Code está aqui do lado direito da tela, que aparece lá para quem tá vendo o nosso vídeo. Então, é só acionar com
com a câmera do seu celular, que vai entrar em contato direto com a Luana, que é a proprietária da De Lua Doces. E costura ancestral, de propriedade da Juliana, tá? Vamos lá, Dai. Costura ancestral, que também manda mimos para os nossos convidados aqui. E isso, está aqui do lado direito da nossa tela, o Costura Ancestral. Então, o seu QR Code que está aqui, ó, no cantinho. E é só acionar também com a câmera do seu celular e vai cair direto na Costura Ancestral. Deixa eu dar aqui os nossos mimos para a Flávia, para ela poder ficar feliz quando ela chegar em casa, que ela vai abrir tudo, vai marcar todo mundo, vai ser maravilhoso. Peraí. Gente, alguém tirou uma foto nossa? Tira. Alguém tirou? Aqui, ó, Flávia. Tira depois uma do Costura Ancestral, ela tá mandando um pano da costa e um... Que folha de vamos cabeça abrir, pra né? você. Cultura ancestral, que coisa linda. Eu amo esses mimos, gente. É, ó. Aqui é a marmita da minha mãe. E eu acho que eu tenho que colocar isso aqui, né? É, tem que colocar o fone. Isso. Aí deixa eu abrir com cuidado, para Então, não estragar. Peraí. Gente, pano, quer agradar uma mulher macumbeira, né? pano da costa. Pano da costa, pano de Ela é cabeça. muito caprichosa, ela faz tudo com muito carinho. É da Jana, não? Não, esse é o Costura Não, Ancestral porque da Juliana. Jana também é do designer de... Não, ela parou agora, ela quase não tá fazendo, não. Não dá tempo, né? Não dá, é muita coisa. Jana inventa muita moda. É, eu sei, por isso que ela fez moda. Ela inventa. Jana inventa toda hora, ela tá Eu envolvida com o amei. trabalho. Amei, já vou encomendar mais. Ó, viu? Aí, Juju, já vai aí receber um monte de coisa de Mãe Flávia. Achei. Ó, a marmita da minha mãe, que vai fazer a alegria do pessoal lá hoje, lá na sua casa. 3 marmitinhas que ela mandou. Temperinho caseiro de Dona Andréia. Tá aqui. Essa acho que eu não vou abrir. Não, mas, precisa ó, abrir não, porque obrigada. são as marmitinhas que vão pra casa. Esse axé Toque de Paz, uns mimozinhos lá da loja, tem alfazema, que lindo, tem marafo, tem uns incensos aí, umas coisinhas bonitinhas. Tudo que macumbeiro gosta. Tudo que macumbeiro adoro. gosta. Gente, E a eu Luana- uso essas coisas todas. É. Tá? Macumbeira que tem perfume de alfazema. É isso, é. Incenso. E esse aqui é um docinho da de Lua, que tem o bolinho dela ali. Isso aqui é minha fraqueza, minha gente. Doce. Ó, aí. Salgadinho. Quer seu suco? Quero. Às vezes as pessoas pensam assim, Mãe Flávia é muito doutrinada. Eu tenho minhas fraquezas, gente. Ai, gente, a Doce gente é uma tem. delas, entendeu? Por isso que eu controlo as outras coisas. É. Você guarda pra mim, meu amor, essas belezuras aqui, por favor? Eu vou mastigar alguma coisa, gente, que eu almocei 11 horas. Pode botar ali no cantinho que ela leva tudo depois. E a gente vai comer aqui um pouquinho, tá, gente? Que eu também eu nem almocei. E leva a caneca também para fazer bastante propaganda da gente. Olha, ficou lindo esse design, adorei, parabéns. Pode deixar ali. Obrigada. Tu tá tirando foto da gente, Bia? Então tá bom. Você pode ir comendo que a gente vai terminando de conversar. Quero que fique bem natural mesmo, porque é isso aí. O papo tem que ser descontraído, embora a gente tenha falado de coisas bem sérias e bem profundas, que eu fiquei aqui de cara. Eu falei, Que hoje é um bom. né? É gostosinho? Muito bom, Macumbeiro né? gosta de comer, né, gente? Gosta. Eu falo, a gente vai pra Umbanda com tantos quilos. Depois de um tempo, a gente tá com o dobro do peso, porque a gente, tudo do santo é envolvido com comida. Não é, mãe? Isso é verdade, a nossa religião engorda muito, gente. Mas Engorda. muito, porque tudo a gente tem que comer, tudo a gente come. Tudo tem que comer. Aí a gente, ó, vai. Aí por isso que mãe Flávia faz dieta, se conserta ali, se conserta aqui. Eu ainda tô querendo me consertar. Minha personal deve estar querendo me matar. Ela já me A gente ligou comendo hoje. salgadinho aqui ao vivo. Ela já me ligou hoje, querida, você volta quando? Eu falei, tô indo buscar o balde. Já eu volto pra buscar o balde. Eu tava tão direitinha. Vou esperar você comer um pouquinho pra gente dar uma relaxada aqui. Pode ficar tranquila. Relaxa, que a Gente, eu gente... tô comendo. A gente, não, pode ficar tranquila. Aqui é assim mesmo. A gente come mesmo, a gente bebe Coca-Cola, a gente se diverte. Bia, Tá uma delícia esse salgadinho e esse suco. Tá muito bom. eu tô aqui com veneno. Pronto, depois eu como. Vamos lá. Eu vou falar do trabalho das mulheres em cárcere, tá? Uhum.
O trabalho para as mulheres em cárcere, quais são os benefícios e quais as mudanças que se percebe nas pessoas que o recebem? O que você percebe nesse trabalho? Vai no seu tempo. Primeiro, eu gosto sempre de pensar que qualquer um ser humano dos 8 bilhões que estão no planeta poderiam estar lá dentro. Muito simples. Quem tem filho sabe disso. Seja um homem ou uma mulher. Se mexer com um filho seu, qualquer um vira um assassino em potencial. Eu viro um assassino em potencial se mexer com um filho meu. Então, qualquer pessoa pode parar lá dentro. De verdade, nem todas as pessoas que estão lá são criminosas. São pessoas que foram criminalizadas, inclusive pela pobreza, pela fome, pela desigualdade social. Também não estou dizendo que só tem santo. Não é isso. Existem muitas pessoas que realmente que têm um instinto ruim, que têm um odor negativo, que são pessoas do mal. O mal existe. Qual é a diferença? No caso específico das mulheres, né? Há 18 anos fazendo esse trabalho e há 15 só com as mulheres. As mulheres sofrem um abandono quando elas são encarceradas, diferente dos homens. O homem ele é visitado pela mãe, pela filha, pela irmã, pela esposa 1, Pela esposa. a esposa 2, a esposa 3, que ele arrumou lá dentro, a amante 4, que ele também arruma lá dentro, porque é isso. É uma fila imensa, todas as vezes que a gente chega para visitar homens, uma fila imensa de mulheres para visitar os homens. Quando a gente chega no presídio feminino, atualmente eu atendo o Santo Expedito e o Talavera Bruce, é uma fila de... Assim, eu contei já, tá, gente? O máximo que eu vi foi 31 pessoas ao longo desses anos todos. 31 pessoas para visitar uma unidade prisional que tem em média 500 pessoas. Às vezes 300 e pouco, às vezes 700. A média é 500. E aí o que acontece? Essa mulher, ela passa por um fenômeno que eu explico no meu livro Salve Matriarcado, que é de feminilização da pobreza e de criminalização de gênero. Então, não dá para explicar esse conceito aqui, mas normalmente ela era a única responsável financeira por aquela família e ela era responsável por aquela criança. Quando ela vai presa, aquela criança fica sem sustento. Então tem sido cada vez mais recorrente você vê uma mãe presa, daqui a pouco tu vê o filho e a filha entrando também para a cadeia. E aí ela sofre esse abandono geral. E aí nós menstruamos, né? Nós somos um corpo biologicamente feminino. Uma mulher ou outra não menstrua por N fatores, mas a maioria das mulheres menstruam. E é uma questão de higiene, de saúde. Então, uma das coisas que a gente faz é levar o absorvente, falar de violência contra a mulher, porque as mulheres matam apenas 10% do que os homens matam. Então, os homens matam 90% mais do que a mulher. O homem mata por esse copo de suco aqui. Ele pode entrar numa discussão aqui por causa desse suco e ele pode terminar cometendo um homicídio. As mulheres elas vão ponderar mais, não é que ela não tem esse instinto. Faz parte da natureza humana. Mas, raramente, ela vai ser levada a uma atitude tão extrema assim. Mas as poucas mulheres que cometeram homicídio, a maioria matou o agressor. O homem que abusava dela, ou que batia nela, ou que abusava dela sexualmente na infância, ou que abusou de alguma criança da casa dela. Então, veja bem, a gente é encarcerada por tentar se defender da pedofilia. Sim. Tá? Por isso que eu faço questão de registrar como é que no Brasil esses números são exorbitantes e por que a gente, enquanto umbandista, tem que entender, preparar corpo mediúnico, porque as pessoas não vão denunciar na delegacia, vai denunciar no terreiro. E o transe é muito, muito comum isso, porque entende que você está incorporada, então eu posso confiar. Sim. Você consegue entender? Sim. Então o médium tem que saber lidar com aquilo ali, porque senão ele vai ficar apavorado, inclusive, com as coisas. E aí a gente ajuda no sentido de que, por exemplo, aquela mulher, ela foi violada. Na violação dela, muitas vezes, se ela for procurar uma religião evangélica, por exemplo, ela era casada e ela teve 4 filhos, todos a partir de estupro marital. Ou seja, casada, Sim, numa relação, sim. mas o homem obrigava ela a ter relação e não deixava ela tomar remédio, para ela continuar dependente daquele ciclo. A depender de uma pessoa evangélica que ela vai falar, vão dizer para ela que ela tinha que cumprir a obrigação com o varão. Então vamos orar para ele mudar, né? Para Jesus fazer a obra. Uhum. Eu já vou entender que aquele corpo feminino foi violado. Foi violado. E aí muda, porque eu sou um corpo feminino. Então ela entende, e um corpo feminino não cristianizado.
Então, eu não vou olhar por essa perspectiva, eu vou olhar por outra Por outra perspectiva. perspectiva. E aí, se você me permitir, dos milhões de casos que eu já vivi lá dentro, eu acho que tem o que eu mais gosto, que mais resume isso, foi um depoimento de uma presa. Posso falar? Fica à vontade. Essa presa veio a primeira vez para nos assistir, né? A Umbanda dentro do presídio. À época, nós estávamos no presídio Nelson Gria ainda. E aí ela, assim, abraçada com a companheira dela, coisa que eu não costumo deixar, mas nesse dia o meu coração, mediunidade, pediu que deixasse. E ela me interrompeu. Eu normalmente não deixo elas me interromper. Porque é um lugar agitado, então quando dispersa, aí você demora a voltar a concentrar todo mundo. Ela falou, dona mãe Flávia, eu queria perguntar um negócio à senhora. Eu não gosto de macumba, não. Eu sempre fui evangélica, a minha vida toda eu sou evangélica. Eu falei, sim. Mas eu fico aqui na cela aqui do lado, aí eu vejo as meninas cantar musiquinha aqui com a senhora, e depois elas voltam tudo calminha pra cela. Aí hoje eu quis vir aqui. Aí eu queria dizer pra senhora que eu tô gostando, tá? Eu falei, tá. Aí eu queria perguntar um negócio à senhora, só pode me responder? Eu falei, sim, minha filha, posso. Ela já era uma senhora, na verdade, né? Falei, sim, pode me perguntar. Aí ela falou assim, não, porque eu não gosto de macumba, não. Eu sou evangélica, repetiu de novo. Eu também não gosto desse negócio de pederastia, não, entendeu? Negócio de sapatão, eu não gosto disso, não. Eu falei, sim, minha Mas tava com a companheira. filha. É. É a linguagem delas, Sim, tá, gente? sim. Eu, quando estou falando dessa forma, Sim, eu tô sim. reproduzindo o que eu ouço. Sim, claro, claro. Não é o politicamente correto. Exato, assim, salvo É todas as licenças poéticas aí que precisa para entendimento. Exatamente. Aí ela falou assim: não, é porque é o seguinte, eu fui estuprada 40 vezes. Aí, quando foi na 41, eu matei ele. Aí eu vim para aqui dentro. Aí aqui eu conheci o amor. Aí apontou para a companheira. Eu conheci o amor. Aí eu fui lá no culto, que eu sou evangélica, né? Repetiu de novo. Toda hora ela queria tacar na minha cara da macumbeira. Eu era evangélica, mas que estava ali assistindo a Umbanda, entendeu? Aí eu fui lá no culto, aqui no presídio. Aí o pastor falou, eu fui com ela, que eu tô com o demônio no corpo. Que eu tô com o diabo no corpo porque eu tô com ela. A senhora acha que eu tô com o demônio no corpo? E aí, Flávia? Aí eu falei, não, minha filha. Você conheceu o amor como você acabou de me falar. Olha a frase que ela falou. Por isso que eu repito a linguagem dela, para entender que dessa mesma linguagem saiu essa frase que eu nunca ouvi na minha vida. Aqui dentro eu conheci o amor. Uma presa que foi estuprada 40 vezes. E o pastor falou, não reconheceu os 40 estupros como violência. E o 41º como defesa. Mas reconheceu no amor a outra mulher uma violência. Então, veja bem, como é que sai o psicológico dessa mulher quando ela sai dali? Destruído, porque, pô, ela foi estuprada 40 vezes, matou 41. Aí chegou lá, ela conheceu o amor de uma mulher, ela virou diabo. Isso, se você deixa essa mulher pensar dessa forma, é um assassinato político. Eu falei, não, minha filha, Deus te ama. Você conheceu o amor. Você foi muito violentada até cometer esse homicídio. Aí ela, fui mesmo, agora também é aquele filho de não sei o que, nunca mais vai estuprar ninguém. Que ele me estuprava desde pequena, não sei o que lá, papapá. Então, assim, olha a responsabilidade de um pensamento cristão na saúde psicológica de uma mulher. Então, eu acho que a grande diferença do nosso trabalho é que eu sou um corpo feminino não cristianizado, aberta à compreensão, à escuta, e elas trocam muito comigo, elas falam muito comigo, né? E entendendo muito dessas dores, né, Flávia? Muito, entendeu? E sem julgar. Eu acho que só uma mulher conhece a dor da outra mulher, quando se coloca, quando se predispõe, porque tem umas mulheres assim que são angu de caroço, são mulheres muito difíceis, com a cabeça muito difícil, com a cabeça, com o pensamento todo dentro dessa religião que mascara tudo, que poda tudo. Então a gente também tem que ter essa predisposição de entender o corpo feminino. E você faz isso muito bem, muito bem. Inclusive algumas mulheres evangélicas que aí matou, porque ela foi recebendo pancada durante anos. Pancada, pancada. Ela é um ser humano, por isso que eu falo, não desumaniza a dor da pessoa. Um dia aquela mulher chegou no limite dela e todo mundo dorme. Uma mulher não aguenta um homem confrontalmente, fisicamente, mas todo mundo dorme. Aí ela foi lá e matou. E ela vai para lá cheia de paranoia, achando que ela fez a coisa errada, porque ele era o varão e ela era a varoa, e ela tinha que servir o varão. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Né? Aí entra, vou fazer o gancho para fazer a pergunta do sagrado feminino, né?
como é feito esse, não precisa dar detalhes, obviamente, como é feito esse ritual, para quem ele é destinado, quais são os benefícios desse ritual. Porque já que a gente está falando do corpo feminino, que muitas vezes é um corpo dolorido, é um corpo doente, é um corpo fragilizado, né? Como é que esse sagrado feminino, porque isso também é uma coisa de agora. Há 20 anos atrás a gente não sabia o que era isso, né? A gente Não, não. ledo engano, sempre teve. Sempre teve, mas a gente não tinha acesso a Não isso. tinha, porque a gente não cultura tinha. cristã tirou. Então, Gente. as bruxas faziam esses rituais com certeza, e a gente não tinha acesso. Porque as bruxas, eram as que tinham a verruga no nariz e eram queimadas nas fogueiras. Então a gente não tinha esse acesso. Então, o que esse sagrado feminino traz para esse corpo da mulher na sua ritualística? Então, vamos pensar africanamente. Eu Sim. não olho para a Europa. Sim. Então, Oxum foi a primeira grande feiticeira. A grande primeira feiticeira. Ela fica dizendo para mim, tu é bruxa. Eu sou bruxa e estou muito confortável nesse lugar. Eu também. O que acontece? Nós tínhamos o culto das Yayamia Chorongás, são as mães ancestrais, os primeiros úteros, da época que o mundo vivia apenas na copa das árvores. Era tudo água e algumas árvores, né, submergiam, como é a imagem da Amazônia, mais ou menos assim. E na criação do mundo, no mito da criação, aí o Obatalá briga com o Dodua, e aí o feminino briga com o masculino e tal. E quando o Obatalá toma o pilequinho do vinho de palma e o Dodua cria com a cabaça o útero da vida a criação ficou sendo feminina. Mas Olodumare destinou ao Obatalá outra parte da criação. E aí o Obatalá criou o ser humano. E aí ele negou o feminino. Então, as Ayamin criaram Kizila, né? Com alguns homens. Então, o culto ao sagrado feminino africano, que é o que eu faço, eu fui iniciada no culto de Ebel-Orum, no culto de Ayamin Achorongá na África também, assim como fui iniciada lá para Oiá novamente. Eu sou 2 vezes iniciada para Oiá. Significa um culto de mulheres onde as mulheres se fortalecem e se curam. Mas não é contra os homens, é justamente para cuidar dos nossos homens. Quem são os nossos homens também? Nossos filhos. Meu filho é meu homem. Ele saiu de mim. Então, ele é um homem que eu pertenço a ele, ele me pertence. O meu pai é meu homem, porque eu saí de dentro dele. Então, o B.O. que pegar para ele, pega para mim. O meu irmão é meu homem, porque ele dividiu o mesmo útero, a casa-mãe que eu. O homem que me fez filho é meu homem, porque ele projetou uma semente dentro de mim. Então, no pensamento mulherista africana, que é totalmente do pensamento feminista, que tem essa ojeriza ao homem, nós somos integralistas com o homem. Então, a ideia é mostrar aos nossos homens que eles não podem nos violar, porque não era dessa forma que as nossas ancestrais, os nossos ancestrais viviam. E aí, o ritual, de uma maneira bem resumida, ele procura conectar você com a sua linhagem ancestral feminina, sua árvore genealógica feminina, e te ajuda a curar hematomas emocionais, mulheres que fizeram abortos, mulheres que tomaram muita pancada, foram violentadas e às vezes nunca falaram. Eu cuido de mulheres, gente, que às vezes tiveram casamento de 20, 30 anos e assim, eu vou falar o português claro mesmo, que eu acho que tem que impactar. Tomaram porrada esse tempo todo dentro do casamento e nunca falaram nada, vivia à base de maquiagem. E que só depois de um tempo vai conseguir falar, mas aí essa mulher já está enlouquecida, ela está destruída. Ou ela teve a saúde psicológica ofendida durante aquele casamento todo. E aí a gente, como médio de Umbanda, não pode achar que aquilo ali é um problema de Satanás, do demônio, do obsessor. Não, de forma alguma. Entende? Então, isso que eu chamo a responsabilidade. A gente está vivendo outros tempos. O terreiro tem que passar por essa reflexão, entendeu? Tem que passar por essa reflexão. E quais são os benefícios desse? O que você vê de benefícios desse ritual para as mulheres que você atende? Qual é a transformação, né? Porque muita. É mesmo, Flávia. Todas elas falam que se transformam ao passar. Algumas é o recomendável que passe por várias, porque às vezes você está curando uma ferida emocional de anos. De anos. Então, e algumas assim, tem umas que fazem o ritual uma vez e vira o fênix, vira búfala e vai voar. Né? Trabalha a questão de libido, trabalha a questão de mulheres que querem engravidar e não conseguem, mulheres que na rede social, a favor do aborto, não sei o que, aí ela faz o aborto, ela fica destruída, quem levanta aquela mulher sou eu. Eu e qualquer outra sacerdotisa. Sim. Porque, na verdade, a nossa filosofia não é a favor de aborto. Sim. Porque você pode estar matando a sua bisavó, seu tataravô.
Então, nós não somos a favor de aborto. Aí tem os pais de santo maluco, aí a irmã de santo. Vamos pedir autorização ao Oxum para fazer o aborto. Então, o Oxum tá bipolar. Pega o Rivotril e dá para ela. Porque como é que o Oxum é o princípio da vida, é a gestação, é a primeira feiticeira. O Oxum pintou a primeira Iaô. O Oxum criou a gestação junto com o Iemanjá. Como é que vai autorizar se aquilo ali é alguém que às vezes está vindo na linhagem familiar para fortalecer a família? É um ancestral que está voltando? Que visão de reencarnação limitada é essa que o povo tem? Porque se você tiver um ori apelê, um bom caráter, você é merecedor de voltar na mesma família. Mas se você não tiver um ori apelê, um ori ruim, você não é merecedor de voltar. Então como é que você corta às vezes a tua avó, a tua bisavó? É muito profundo isso. Aqui é chapa é quente, gente. Aqui não tem meia conversa, não. Aqui não tem mesmo meia conversa. Eu queria saber do meu tempo. Vou finalizar então com você. Vou pedir para você fazer um bate-bola comigo, tá? Vou falar algumas palavras e aí você me diz o que vem aí com você. Umbanda. Minha vida. Candomblé. Mãe Beata de Iemanjá. Hoje é. Uma saudade. Mãe Beata de Iemanjá. Política. Mãe Beata de Iemanjá. Mãe Márcia Marçal. A grande referência. Eu gosto muito dela também. Uhum. Quem sempre? Oiá. Quem às vezes? O egoísmo, às vezes, ele tem que ser vivido. Quem nunca? A ingratidão. Povo preto. Eu. Inhansã. Tudo. Como uma boa inhansânica que é. Às vezes eu vejo você falar, eu reconheço ela como uma legítima Eu sou filha doida, de Oiá. gente. Tá tudo bem, tá organizado. Eu não fico É uma fingindo que eu loucura sou. organizada. Tá tudo certo, gente. É melhor você admitir que você é louca e gente. Flávio, eu quero te agradecer demais pela presença aqui. Eu acho que foi esclarecedor sobre muitos aspectos aquilo que a gente conversou. Você é uma mulher de muitos saberes e eu admiro muito você. É porque eu agora eu tô tomando a liberdade de me aprofundar em algumas coisas, Sim. né? Como eu falei, eu não quero sair do ninho, mas às vezes eu boto uma asinha pra fora, boto uma aqui, né? Eu digo, olha, descobri isso aqui, olha, legal. Jana também me alicerça muito, que ela é uma menina Jana é uma querida, uma potente. muito inteligente, e às vezes eu vou lá pegar umas colas com ela, mas eu queria te agradecer a disponibilidade, o carinho que você teve conosco, a Fabrícia, que intermediou aí nossas conversas, porque você é sempre uma mulher muito ocupada. Muito obrigada, mesmo, mesmo. Quero te parabenizar. Como é que é o nome do templo? A Estrela do Oriente? Templo de Umbanda Estrela Consoladora. Templo de Umbanda Estrela Consoladora, porque é uma casa de 37 anos, e eu sempre digo que ficar com uma casa aberta não é qualquer coisa. Eu falei isso com Jana as primeiras vezes que conversei com ela, falei com o pai Roberto. Então, eu tenho muito respeito por casas abertas, porque casa aberta, o sacerdote foi testado em várias coisas. E se a casa continua aberta, meu amor, é porque está bem alicerçada. Graças a Deus. E o alicerce é a fé, não é a perfeição. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeita, todos os sacerdotes são. Mas a fé foi superior à imperfeição. E é isso que vocês, filhos de santo, vêm pegar com a gente. Essa força, essa vitalidade, essa fé que não se apaga. Com né? certeza. E isso é muito importante. Quero dizer também, reforçar aqui que a Casa do Perdão está fazendo seus 25 anos e em novembro a gente vai estar convidando a todos e todas para a comemoração, que serão 2 dias. Um dia será um macumbão e num dia anterior vai ser um seminário onde eu quero discutir a psicologia preta e a medicina milenar de cura através da prática religiosa, né? Então, vai ser um super debate. Por favor, deixe nas suas redes para que a gente possa ir, né, gente? Sim. E também, e o outro debate vai ser a filosofia preta indígena e os saberes milenares dos pretos velhos e dos caboclos. Então, eu vou trazer filósofos indígenas, africanos, para a gente poder discutir. Então, vai ser... Vou ver se eu consigo arrastar Pai Beto. Sim, Das agendas dele. Não, eu vou convidar. Sim, por favor. Vai ser por muito favor. importante. Então, um debate muito rico, né? E dizer que nós somos uma casa que realiza esse trabalho de forma voluntária, filantrópica. Toda ajuda é muito importante.
A gente tem disponibilizado tudo que a gente precisa dentro das nossas redes e toda forma de ajuda é muito importante. E obrigada pela oportunidade do Nada, espaço. imagina. Quem quiser ajudar a Casa do Perdão com todos os projetos sociais da Mãe Flávia, só entrar em contato nas DMs, Casa do Perdão, Mãe Flávia Pinto, tanto no Instagram, já achei a senhora lá no TikTok, então só procurar que as meninas vão atender e vão passar para a Mãe Flávia. Ela precisa de absorvente para levar para as meninas que estão encarceradas, alimentos que ela atende 30 famílias, então quem puder ajudar, sabonete, shampoo, pasta de dente, Alimento para alimento. 30 famílias. Então, quem quiser e quem puder ajudar, é só procurar a Mãe Flávia, que ela faz esse trabalho social muito fortemente e que eu acho extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Te love, axé, sua Axé. bênção. Sua bênção também, querida. Que eu Oiá seja por nós. Que ela traga ventos sempre de renovação, Axé, eu recebo. de novidades, de movimento, né? Que é isso que, que o Oiá é, e que o Oxum seja a água que sacia a sua sede, Axé. que transforma os seus saberes, Eu que recebo. aprofunda você Eu nos recebo. rios ocultos de Iemanjá e de Oxum, que elas são as senhoras das águas profundas, e ao mergulhar você não se afogue, você transborde conhecimento. Vou chorar. Pode Ai, chorar. vou chorar. É a inveja que eu tenho do povo da Oxum, eu queria ser assim, eu morro de inveja. Mas você estava emocionada quando você Mas chegou aqui. hoje Tem eu motivo. estou. Hoje é por causa da minha mãe. Eu sonhei com ela a noite toda. Eu tô muito Então é emocionada. isso, gente. Termina com a filha de Oxum chorando, termina com a filha de Oiá sorrindo. Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Eu quero muita visualização nesse vídeo, eu quero muitos likes. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, porque esse aí, ó, tá aqui, tá, o sarrafo tá alto, tá aumentando cada vez mais. Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Fala, Manoê, Manoê vai continuar falando. Beijo, gente. Saravá, tchau, tchau. Acabou aí, hein?